Bem, dando continuidade às palestras dessa manhã, da Sala Pará, nós convidamos agora a doutora Lourdes Maria Garcês dos Santos, do Instituto Evandro Chagas. Doutora Lourdes é biomédica e mestre em Ciências Biológicas pela UFPA, doutora em Ciências temática Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro pela USP, pesquisadora e diretora interina do Instituto Evandro Chagas, professora do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu dos dois programas IEC e UEPA, e professora do curso de Biomedicina da UEPA. É um prazer lhe receber, doutora. Também conheço o trabalho dela, ela também é nossa parceirona, e fique à vontade. Tá? Uma salva de palmas para a doutora. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Olha o Paulo ali. Muito obrigada pelo convite. Mais do que isso, muito obrigada por esse evento. Viu, Flávia? O professor Sandro Percaro e todos vocês que participam da organização desse evento foram muito felizes. E eu só queria acrescentar que eu sou agora também da Rede Bionorte, né? Oriento o doutorado também na Rede Bionorte. E esse foi um convite feito ao Instituto Evandro Chagas e a outros pesquisadores lá que também orientam. Eu vou falar de um tema ao longo dessa apresentação. Eu vou trazer a vocês alguns elementos para reflexão, sem nenhuma pretensão de ensinar absolutamente nada, né, sobre bioética e inovação. E, em seguida, eu vou falar um pouco de inovação, que se faz no Instituto Evandro Chagas, em parceria com docentes da Rede Bionorte. Naturalmente que esse tema eu preciso obrigatoriamente, necessariamente, passar pelo tema sociedade, e eu espero que a gente saia daqui hoje com mais perguntas, né, para responder ao final da apresentação. A arte é algo que se está presente na nossa vida, junto com outros elementos importantes para a nossa sobrevivência, nos ajuda a tornar o nosso comportamento, o nosso ser mais harmônico. Então, eu começo com essa obra de arte de Rafael Sanzio, 1500, onde ele resolveu retratar os grandes pensadores da humanidade. Obviamente que em 1500 esses pensadores já tinham morrido, então ele utilizou a estratégia de retratar pessoas que ele conhecia e que poderiam ter a feição dos grandes pensadores. Então, nesse quadro tem Heráclito, da unidade dos opostos, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Tem Pitágoras, quem não conhece o Teorema de Pitágoras, que foi um grande pensador. Tem aqui no centro, tem Sócrates, e aqui no centro tem Aristóteles e Platão. E se a gente ampliar, a gente vai ver que Platão tem o indicador apontando para cima, sugerindo que a inspiração humana vem do divino, e Aristóteles, a mão direita espalmada, sugerindo que a inspiração humana vem das coisas terrenas. Cada um carrega um livro, os Diálogos de Platão, e aqui Aristóteles na mão esquerda com o livro Ética. Então, o termo ética vem de ethos, que significa costume. Mas é um costume que você adota porque há um comportamento implícito, há princípios naquele comportamento. Valores. Então, o termo foi cunhado há muito tempo, né? Por volta de 700, 600 anos antes de Cristo. E a gente, muitas vezes, não sabe como agir, né? Com ética. É difícil. Nós vivemos diversos dilemas, que são dilemas da humanidade já há muito tempo, e vamos persistir nesses dilemas, e sem uma grande reflexão,
nós vamos ter muita dificuldade de determinar as nossas ações. Quando nós não refletimos, nós tendemos a cometer mais erros. Imagina, todos esses temas são muito difíceis, né? Hoje a gente, além de eutanásia, a gente tem a morte assistida. A pessoa decide que ela quer morrer. Em alguns países isso é possível. O abortamento, por exemplo, que é um imenso dilema, já tem alguns questionamentos, como, por exemplo, os bebês anencéfalos, que é permitido no Brasil o abortamento de bebê anencéfalo, que não tem o encéfalo, nem tronco cerebral, não tem nada. Esses bebês são bebês? Aquilo que está lá é algo ou alguém? É um dilema que se tem. E aqui vários outros exemplos, né? Perguntas que a gente se faz o tempo todo. O que é que a gente pode ou não pode fazer com as florestas? Do que não podemos prescindir? Será que a gente precisa de todos os materiais que a gente usa? Né? O que deve ser criminalizado? O tamanho da pena. Nossa, isso deve ser muito difícil. Calcular o tamanho da pena para alguém que foi condenado. Não deve ser fácil. Então, são dilemas muito grandes. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa sociedade? Qual é o nosso limite? Essa pergunta é importante. Qual é o limite da ciência? Então, quando a gente quer ter uma atitude ética, uma ação qualquer, e a gente quer que seja revestida de reflexões, a gente precisa, antes de mais nada, diferenciar moral de ética. Muita gente diz que ética é moral, moral é ética, e não é a mesma coisa. E também do direito. Quando você resolve agir com base no direito, você está obedecendo a uma regra que é obrigatória. Então, se você, por exemplo, matar alguém no Brasil, você vai preso, ou pelo menos deveria ir. Mas se você matar em alguns estados americanos, você vai ser morto. Vai também, né? A pena é outra. Então, as regras, elas têm fronteiras, no caso do direito. Mas no caso da moral, as normas não têm fronteiras. Você adere porque você quer. Eu posso ser muçulmana aqui, sabe, em Israel, onde quer que seja. Posso ser católica também. E não tem fronteiras. Eu aderi àquelas regras, eu quero seguir aquelas regras. Mas e a ética? A ética, ela justamente busca justificativas para as regras impostas pela moral e pelo direito. Então, a reflexão é a base da ética. Você precisa tratar os desiguais como desiguais para poder buscar uma solução justa ou ter uma ação mais próximo do que seria justo em cada caso. E aí é importante dizer, muita gente não parou para pensar nisso, mas a filosofia, ela se baseia em questionamento. Então, quando você começa a perguntar sobre coisas que parecem óbvias e naturais, você está fazendo filosofia. Ela surgiu muito tempo, né, por volta dos séculos 7 e 6 a.C., e ela representou um esforço de racionalização para desvincular-se do pensamento mítico. Então, aqui eu poderia perfeitamente colocar filosofia, ciência e arte. Tem até um samba que fala sobre ciência e arte. Porque aqui vejam a precisão dessa musculatura. É o pensador totalmente despido e imerso nos seus pensamentos. Essa obra de Rodin retrata isso. Então, o pensamento representando o esforço de racionalização para
desvincular-se do que é mítico, né, acaba fazendo nascer a ciência. E quando a gente fala em ciência, imagina, Tales, naquela região de Mileto, um dos primeiros filósofos conhecidos pré-socráticos, ele queria saber do que é feito o mundo, do que são feitas as coisas. Essa era a pergunta que ele fazia. Anaximandro perguntava, mas a Terra flutua? Onde está a Terra? Pensou em universo. Né? Onde está a Terra? Então, Tales, imagina, 600 anos antes de Cristo, 600, 700 anos antes de Cristo, chegou à incrível conclusão de que tudo era redutível a um único elemento, a água. Agora, como pode ser tudo redutível a um único elemento se a física nem existia? Como ele chegou a essa conclusão? Questionando e observando, observando e questionando. Ele olhava tudo em volta e via que todo pedaço de terra encontrava água. Ele via que as plantas cresciam por causa da água, floresciam por causa da água. As pessoas tinham, pelo menos, em média, 60% de água no corpo, dependendo da idade, mais ou menos. Então, a água era vital, fundamental. E ele chegou a essa conclusão. Imagina que Anaximandro chegou à conclusão de que a Terra flutuava. E que flutuava no universo onde havia outros corpos cuja equidistância da Terra permitiu que ela flutuasse e ela se mantivesse. Então, são coisas que aconteceram antes de Cristo e dão origem, na verdade, à ciência. Então, se vocês olharem no dicionário o que é ciência, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemáticos. Em sentido estrito, refere-se ao sistema de adquirir conhecimento, mas baseado no método científico. A ciência só interessa a verdade. E a ciência ética é obrigação de todos. Se a gente pensar de uma forma mais poética, a ciência pode ser considerada uma forma de ler o mundo. Mas é uma apenas. Todas as outras são lícitas e não são excludentes. Então, aqui a gente coloca, ao lado do modo científico, a consolidação de outras maneiras de ler o mundo. A música, a pintura, a literatura, a religião e outras mais. E a gente, cientista, não pode esquecer disso. Sócrates também falou que o ser humano é um ser social. O homem é um ser social. E por isso que eu falo que obrigatoriamente, necessariamente, eu preciso discorrer sobre o tema sociedade. Então, a sociedade é fruto da própria natureza humana. E a sociedade, na verdade, reúne pessoas. Ela é diferente de comunidade, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Sociedade e comunidade não são sinônimos. Mas reúne um grupo organizado, inclusive hierarquicamente, para garantir minimamente, né, a sobrevivência e o bem-estar de todos. Então, nós fazemos ciência para melhorar a nossa vida. As novas tecnologias, elas resultam das pesquisas científicas e elas são incríveis. Imagina, algumas tecnologias prestes a entrar no mercado, dispositivos que podem ser engolidos com microcâmeras e vão dispensar exames invasivos no intestino, exames que podem auxiliar na prevenção de bebês prematuros. Isso aqui já é uma realidade. Os dispositivos inteligentes, a inteligência artificial nos smartphones ou relógios que você no pulso pode prever uma ocorrência no seu organismo grave, porque ele te avisa. Né? Gente,
Quando a gente pensa em vacina, nós tivemos um exemplo agora com a pandemia de Covid-19. Agora a gente já tem novos vírus circulando, inclusive monkeypox. Aliás, o Instituto é referência no diagnóstico de monkeypox para 4 estados do Norte e Nordeste. E a única instituição que libera em 24 horas o resultado. E a gente tem, entre vacinas, nós temos vacinas customizadas para tratamento de câncer. É incrível. Hoje, eu não coloquei aí, mas há tratamentos para o emagrecimento, né, que não são mais à base de anfetaminas, né, que na verdade, são tão bons esses tratamentos para o emagrecimento que protege até as coronárias. Eu não vou fazer propaganda da empresa, mas são realmente muito bons. Imagina, hambúrguer sem carne, tecnologia para remoção de CO2 do ar, isso está prestes a se tornar uma realidade mais difundida, né? Saneamento sem esgoto. Então, robôs, drones que falaram aqui agora há pouco, em drones também, enfim, são inovações úteis para a sociedade moderna. Mas quais são os nossos limites? O termo bioética surgiu, foi criado por esse oncologista, Dr. Potter, que tinha refletido muito sobre a experiência da sociedade durante a ditadura nazista e as torturas que chamavam de experiências médicas que faziam com seres humanos. Ele tinha feito muitas reflexões sobre isso, mas ele percebia que mesmo depois desses episódios, a pesquisa científica ainda estava contaminada com algumas crueldades. Olha, nos anos 40, 50, o experimento famoso, né, de pessoas com sífilis é uma crueldade enorme. As pessoas, a penicilina chegou, né, no meio do experimento, e as pessoas não puderam receber em nome de se estudar a história natural da doença. Todo lugar que elas tentavam ir, elas não conseguiam obter e todos morreram. E eram negros. E eram pessoas pretas. Então, são assim, atrocidades que aconteceram, não tem muito tempo. Agora, em 2000, o caso Hexametônio, onde morreu um participante da pesquisa. Quando você vai olhar, o participante da pesquisa era membro da equipe do pesquisador. Estava se estudando o papel do hexametônio no tratamento de doenças respiratórias. Mas já havia precedentes de risco do uso do hexametônio dessa maneira. E a pessoa morreu no ano 2000. Aprovado no Comitê de Ética. Sem contar, na época da pandemia de AIDS, de HIV, quando fizeram experimentos na África com um grupo placebo. Olha, é um estudo cego. Eu não sei o que você vai receber. Se é o AZT ou se não é nada. E aquelas pessoas morriam. No Brasil, esse tipo de placebo não é permitido. Placebo no Brasil é o que você tem de melhor. Mas a pessoa não fica sem nada. Então, por conta dessas atrocidades que se continuaram, é que o Dr. Potter criou, então, o termo bioética como forma de enfatizar os 2 componentes mais importantes para se atingir uma nova sabedoria, que é tão desesperadamente necessária: conhecimento biológico e valores humanos. Depois ele mesmo revisou o termo e ampliou. Ele disse que a bioética combina humildade, responsabilidade e uma competência interdisciplinar e intercultural e que potencializa o senso de humanidade.
Bom, então é importante a gente lembrar que a ciência só interessa a verdade, mas nós não fazemos ciência a qualquer custo. Então, a neutralidade e a autonomia da ciência, ou seja, o fato de o conhecimento científico não ter outro valor a não ser o cognitivo e a liberdade de proceder pesquisas, não a exime de o debate ético. Nós temos que ter o debate ético. A clonagem humana é um ponto em que a ética e a ciência se encontram. Aqui, por exemplo, o uso de animais. No Instituto nós temos uma seção de criação e produção animal. E a minha grande preocupação é fortalecer os comitês de avaliação de projetos, porque muitas vezes uma avaliação que não é feita corretamente permite que um projeto, que uma pesquisa aconteça fazendo o uso de animais de uma forma que pode ser questionada como não ética. Nós sempre usamos animais para testar cosméticos. E esse é um tema interessante, tanto na medicina, para a dermatologia, quanto com aquelas pessoas que trabalham com tecnologia, produtos naturais. Só que em 2013 houve uma manifestação da sociedade contra o uso de animais nesse tipo de experimento. Então, pesquisas usavam à época 115 milhões de animais por ano no mundo. A venda de cosméticos testados em animais foi proibida na Europa. E descobriram que era melhor testar os cosméticos em tecidos excedentes de cirurgias do que em animais. Então, isso foi proibido na Europa em 2013. Cosméticos não podem ser testados em animais na Europa. Aí a gente volta para alguns problemas da ciência. Esse movimento Slow Science é um artigo antigo, mas que ele é atual, porque a gente continua precisando citar e continua percebendo que o comportamento no meio científico é produtivismo. Eu quero ter um número de artigos para poder alcançar a nota tal na CAPES. Eu vou excluir aquele professor do programa porque eu sou cobrada disso, porque ele não tem o número de artigos que precisa ter. E muitas vezes esses artigos não têm qualidade, mas não importa, tem número. A revista é paga, né, Qualis das Galáxias. Se você for analisar detalhadamente, o artigo pode, mesmo numa revista dessa, estar cheio de viés. Mas vamos lá. Então, o Thomas Woods, ele fala que esses são os problemas do mundo globalizado. Competição e produtividade a todo preço. Na verdade, produtivismo. Né? E, como consequência, o distanciamento crescente dos valores fundamentais da ciência. São produzidos cada vez mais artigos científicos, atingindo volumes muito além da capacidade de leitura e assimilação dos mais dedicados especialistas. E esses artigos não são revertidos em benefícios para a sociedade. Mas a gente faz ciência para a sociedade. Precisa ser. Não é para você cumprir uma etapa acadêmica. Quando você pensa em fazer ciência, você tem que perguntar qual o problema que você quer resolver. Estava vendo a apresentação do professor trazendo soluções para problemas de produtores, apicultores, soluções para problemas da sociedade, um produto de qualidade. Então, a gente precisa aprender a fazer esse tipo de pergunta. A Embrapa conhece muito bem isso porque trabalha com inovação. Mas na área da saúde, nós precisamos muito nos lapidar para nos aperfeiçoar para fazer melhor esse tipo de pergunta.
Então, muitos trabalhos são publicados, engrossam as estatísticas oficiais, os currículos de seus autores, porém poucos são lidos e raros são, de fato, utilizados na construção da ciência. E aí o que acontece? O currículo dos pesquisadores fica grosso, grande, eles podem ser indicados para cargos, as revistas ganham. Não sou contra a produção científica, mas nós não podemos nos distanciar dos valores da ciência e sermos comedidos ao ponto de produzirmos para a sociedade. A produção, se for muito ou se for pouca, vai depender do seu trabalho. Então, a sociedade, né? A gente tem um conjunto de grupos, os mais diversos possíveis, que nós chamamos de sociedade. E a diferença, né, entre comunidade e sociedade? Eu vou começar dando um exemplo bem prático. Uma vez filmaram uma novela lá na Ilha do Marajó, que tinha, não sei se era Ritinha, não sei direito, porque eu não... Uma novela na Ilha do Marajó. E vieram os artistas de fora, de outro estado, e eu liguei a televisão num dado momento e um dos artistas falou assim, o repórter perguntou para ele, você gostou da Ilha do Marajó? E ele disse, eu estou impressionado, não só com as belezas naturais, mas com a forma com que eu fui acolhido. Eles me tratam como se eu fosse da família. Então parece que eu pertenço àquele lugar. A minha vontade de não sair mais. Isto é comunidade natural. A comunidade natural é como se fosse um único indivíduo. As pessoas têm o objetivo comum de se defender e de sobreviver. Então, a comunidade ela é baseada em características comuns entre os indivíduos, como parentesco, língua, religião e território. Território é tão importante. Imaginem os índios. A importância que tem o território. Eles, na concepção deles, eles vêm da terra. Tudo de bom vem da terra, inclusive eles. Eles são a própria terra. Então, comunidade é diferente de sociedade. A sociedade ela é baseada em critérios e constituições que podem ser comuns a várias comunidades. Na sociedade você tem competições, lutas, inclusive por poder, corporativismo, porque são grupos que estão ali tentando sobreviver, diferente de comunidade. Por isso que o artista que veio de fora ficou tão impressionado, porque ele era urbano e não estava acostumado com o senso de comunidade. Então, na comunidade, você tem solidariedade feita de vínculos psíquicos entre os componentes do grupo, semelhança no modo de pensar e no modo de agir, favorecendo o bem geral. É como se fosse um organismo. Na sociedade, predomina sempre o cosmopolismo. Então, predomina a sociedade sempre que o cosmopolismo está presente. Luta de classes, mecanicismo, interesses de indivíduos, grupos em detrimento ao bem geral. Diversos grupos atuando. Então, numa instituição ou numa rede como a nossa, Rede Norte, a gente precisa ter um senso de comunidade. E seria tão bom se a gente conseguisse contaminar as pessoas com o senso de comunidade em todos os ambientes, porque assim todo mundo pensaria no bem-estar do outro também. Onde há resquícios de regionalismo, encontra-se a comunidade. Eu gosto de mostrar isso aqui, sobre solidariedade. Aqui é o tucano e o papagaio, né?
Deixa eu ver que eu não estou enxergando. O que é que manda, chefe? Eu preciso de uma ajudinha aqui para tirar o meu bico da areia. O quê? Não veio ninguém para ajudá-lo? Há quantas horas você está aí parado? Na verdade, há uns 2 dias e meio. Essa sociedade só me decepciona. Como pode isso? Ninguém vem aqui dar uma simples ajuda deprimente. E o pobre do tucano morre. Na comunidade isso jamais aconteceria. O individualismo não é característica das comunidades. A gente tem aqui uma sociobiodiversidade que eu não preciso tentar explicar para vocês, porque vocês conhecem. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui um dilema muito grande, que é a necessidade do desenvolvimento, só que a gente quer preservar a floresta, a gente quer preservar essa sociobiodiversidade. E a retirada da cobertura vegetal traz muitos problemas para a sociedade local ou para as comunidades. O que a Amazônia precisa? A Amazônia precisa de iniciativas como essa que eu peguei na internet, novas tecnologias aplicadas para a seringueira na Amazônia. Isso é inovação para a Amazônia. Podem fazer a borracha natural voltar a ter importância econômica para a região. Uma notícia que eu peguei em 2019, deve ter coisa da Embrapa aqui. Populações isoladas na Amazônia têm acesso à energia solar. São anseios dos amazônicos. Isso é inovação na Amazônia. Estudo analisa abastecimento de água com sistemas de energia solar na Amazônia. Instituto Mamirauá une o uso de tecnologias sociais com o manejo da pesca. Todos os cientistas que tomaram a frente dessas propostas estavam tentando fazer inovação para a Amazônia. Aqui na área da saúde, uma inovação de estratégia. Hanseníase continua sendo um grande problema aqui. E as pessoas são diagnosticadas já na fase avançada da doença, já com sequelas. Isso é inadmissível, isso é associação à pobreza. Essa estratégia nas escolas permite com que as crianças ajudem a diagnosticar os casos de hanseníase. Elas levam para casa, e elas preenchem, e elas diagnosticam nas suas comunidades. Não, diagnosticar não é a palavra, mas elas indicam nas suas comunidades pessoas que podem ter hanseníase, e assim a saúde pública vai lá. É uma inovação de estratégia, não é uma inovação que usa alta tecnologia. Mas é uma inovação importantíssima. Uma outra inovação de estratégia, agora eu vou passar a falar um pouquinho do Instituto e de alta tecnologia. Uma outra inovação estratégica, por exemplo, a multimistura, na época que se preparou para combater, que se propôs para combater a desnutrição, foi uma inovação social. A gente tem inovações incríveis, como hoje é possível fazer uma cirurgia durante a vida intrauterina do indivíduo. E assim prevenir uma doença grave, como hidrocefalia, por exemplo. Mas a gente tem a inovação na época, lá décadas, quando aconteceu do soro caseiro, salvava milhares de crianças da morte pela diarreia. Bom, o Instituto Evandro Chagas é uma instituição, uma ICT, uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, que atualmente eu estou dirigindo, mas eu sou pesquisadora na área da parasitologia, da saúde pública, da epidemiologia. Então, eu vou procurar apresentar muito brevemente alguns exemplos de inovação, destacando que o Instituto faz parte da Rede Norte, agora, entrou recentemente, autorizado pela CAPES, a convite do Dr. Sandro Percari, e que há pesquisadores do Instituto disponíveis para orientar e para colaborar, especialmente com aquelas pessoas que trabalham com biodiversidade. Então,
É difícil dizer tudo que o Instituto faz, eu tentei colocar num slide. Tá? Mas é mais ou menos isso. Essas são algumas das áreas mais importantes de atuação do Instituto Evandro Chagas, sempre voltado para problemas ambientais e de saúde pública, contaminantes ambientais, agravos de toda ordem, doenças, enfim. E eu acho que eu posso resumir que o Instituto, com atuação nesses principais focos, ele tem gerado importantes inovações. Eu destaco aqui que a bioinformática nos ajuda muito em acelerar o processo de inovação. Entre as inovações que o Instituto, que eu posso resumir, né, que o Instituto produz, novo conhecimento, destaque a descoberta de novos patógenos. Mais de 200 novos vírus foram descobertos no Instituto, mais de 100 parasitas protozoários diferentes e também, acho que são 125, novos insetos foram descobertos, novas espécies foram descobertas. Isso é fundamental, sobretudo para a questão de diagnóstico, né? Porque a gente tem uma associação de um parasita ou de um vírus, ou o que for, sempre é uma forma clínica. E o diagnóstico, novas vacinas, novos fármacos, o Instituto é referência para o diagnóstico de pólio, participa como centro colaborador da Organização Pan-Americana de Saúde, então não dá para falar tudo. E a gente tem inovação, novos produtos, né, novas estratégias, avaliação, validação. Olha, se muitos de nós, né, tomamos e nossos filhos hoje tomam a vacina de rotavírus, são por causa de estudos do Instituto Evandro Chagas, né? Dr. Alexandre Linhares conduzindo os ensaios vacinais. A vacina de hepatite B, pneumococo, são estudos no Instituto Evandro Chagas que foram em tecnologias incorporadas no calendário vacinal. E a gente tem serviços. O laboratório de meio ambiente, né, a seção de meio ambiente do Instituto Evandro Chagas, é de importância para o país. E alguns testes são feitos só aqui. O Instituto não atua somente nos problemas aqui do Pará ou da Amazônia. O Instituto atua, na verdade, em todo o Brasil. A catástrofe de Brumadinho teve contribuição do Instituto Evandro Chagas nas análises também. E aqui, ressaltando a bioinformática. Bom, a bioinformática é uma estratégia que faz com que você chegue muito mais rápido à inovação. E eu tenho aliado essa estratégia com parceiros da UEPA, da UFPA, com novos estudos. Se você quer chegar a um novo remédio, se você quer chegar a uma nova vacina e você utiliza, ou um novo teste de diagnóstico, ou um dispositivo que for, se você utilizar a bioinformática, vai ser muito mais rápido, porque as análises são numa velocidade extraordinária. Um exemplo bem simples da bioinformática. Se você tiver leishmaniose e for fazer o diagnóstico, no SUS, você vai saber que é leishmaniose, mas você não vai saber qual é a espécie. Então, a leishmaniose tegumentar, por exemplo, vocês veem essas apresentações diferentes, lógico, depende da reação de cada hospedeiro, mas também depende da espécie de leishmania. E nós fizemos um estudo no estado do Amapá, com uma aluna minha de doutorado que, infelizmente, grávida, pegou Covid, faleceu aos 35 anos, a Ariel. Mas ela deixou, o bebê está vivo, graças a Deus, está bem. Mas ela, infelizmente, se foi. E ela deixou o seu legado, né, apesar de muito jovem, lá no estado do Amapá, porque nós percebemos que tinha mais espécies circulando do que se imaginava, e entre as espécies que estavam circulando, a gente confirmou nas pessoas que quase 85% era uma espécie resistente ao tratamento, com a bioinformática, com análise genômica e bioinformática.
Com isso, olha só, houve uma mudança na estratégia. O tratamento a qual a espécie era resistente é a primeira escolha em todo o país. Em todo o país. No Amapá não é mais. Porque a espécie que tem lá é resistente ao tratamento, que é a Leishmania guianensis. A espécie que predomina lá. E onde predomina essa espécie, não adianta administrar o tratamento de primeira escolha, que é o glucantina. O que a sociedade quer, então? A sociedade quer soluções para os problemas de saúde. Novos fármacos, novos testes de diagnóstico, novas estratégias e novas vacinas. E aí eu começo a falar de uma molécula, o ácido cógico aqui, do professor Alberdan, que ele tem estudado o ácido cógico, e estudos ainda muito preliminares apontam que o ácido cógico ele pode ter uma ação sobre leishmania e que pode virar remédio. Ok. O quanto que o ácido cógico é bom, nós não sabemos. Então, nós estamos repetindo esses ensaios, porque eles são muito preliminares, tem alguns vieses, a gente está repetindo os ensaios. É aquela história, foi publicado em revista Qualis da Galáxia, mas tem alguns vieses. Então, junto com o Dr. Alberdan, nós estamos repetindo os ensaios, e o Dr. Alberdan propõe potencializar essa molécula com uma enzima. E essa enzima é de um fruto inóspito da Amazônia. Aqueles que não servem para alimentação. E essa molécula potencializada, agora DHMP, é a proposta dele para medicamento. Só que a gente precisa comparar com outras opções, porque a literatura já mostra que há alvos terapêuticos e que são importantes para qualquer ação contra a leishmania. Então, por meio da bioinformática, com análise em sílico, a gente vai identificar outras opções para serem comparadas com a molécula do Dr. Alberdan. Dezenas de opções a gente vai identificar de trabalhos que estão sendo feitos no mundo todo. E a gente vai comparar com a molécula do Dr. Alberdan. E a gente vai fazer a seleção aqui, triagem e seleção, e depois nós vamos fazer ensaios in vivo, in vitro primeiro e depois in vivo. E a gente espera entregar uma molécula. A gente vai precisar de alguns testes no campo da farmacologia ainda para entregar uma molécula para ensaios clínicos. Então, esse ácido cógico ele é um metabólito produzido por um fungo, né, que o Dr. Alberdan consegue produzir com facilidade no laboratório dele. E essa enzima, né, como eu disse, ela é extraída de um fruto inóspito, ele tem patentes de todas essas etapas. E a gente acredita que nós vamos ter uma molécula com potencial leishmanicida aumentado. Esse é o projeto que a gente trabalha nessa linha de prospecção e ensaios de moléculas bioativas na Amazônia. Do ponto de vista das análises em sílico, a gente tem, basicamente, a gente faz uma pesquisa na literatura, aqui representado como esses livrinhos, né, mas tudo isso é no computador, a gente faz uma pesquisa de possíveis alvos, e aqui a gente já começa a trabalhar com os supercomputadores, né? Nessas análises, a gente tem banco de dados de moléculas, onde a gente pega todas as moléculas que podem ter atividade, e aqui vocês veem que tem mais de 80 mil, e com supercomputadores, que em toda a seção do Instituto tem, mas todas as seções científicas têm um laboratório de bioinformática, com supercomputadores, que não são tão caros, que podem ser adquiridos, hoje tem mais barato. A gente faz, então, a análise e a triagem até chegarmos a um número bem menor
de moléculas que podem ser tão bem-sucedidas quanto aquelas que o Dr. Alberdan conseguiu, mostrar que é. Agora vejam o processo que ele precisou fazer para mostrar uma molécula. E por meio das análises in silico, a gente chega logo a 60 ou 100 moléculas. Agora a gente faz os testes in vitro comparando com a molécula do professor Alberdan e depois os testes in vivo. A gente pretende, eu já estou encerrando, a gente pretende, como eu disse, testar clinicamente, eu acho que pelo menos daqui a 5 anos, se a gente encontrar alguma coisa. E os projetos de inovação que são hoje divulgados pela FINEP, eles têm aqui esses critérios: inovação, risco, relevância, viabilidade, experiência e empresa. Nós aprovamos 2 recentemente, né? Esse aqui não foi com o professor Alberdan, mas nós aprovamos, é um assunto bem relacionado, um para hanseníase, um teste rápido, e um para leishmaniose. Vejam que o de hanseníase, na empresa, teve a nota 3 porque já tem uma empresa interessada. De leishmaniose não tem. Então, inovação, você tem que pensar em parcerias. E, por fim, eu queria falar sobre esse livro e encerrar essa apresentação. Esse livro é o Quadrante de Pasteur, um livro antigo, mas que discutia já naquela época a importância de se pensar em aplicações da ciência. Discordava dessa divisão entre pesquisa básica e aplicada. E só apresentava a importância de que nós temos que entender que toda ciência é aplicável. Então, o Quadrante de Pasteur resume o livro e eu vou apresentar aqui para vocês o resumo desse livro. De um lado, nós temos busca de novos conhecimentos. Travou. Do outro, a gente tem buscas de aplicações práticas. Então, Niels Bohr, cientista que explicou a estrutura atômica, ele estava buscando novos conhecimentos. Mas ele não buscava aplicações práticas. Ele não sabia que esse conhecimento ia ser utilizado para mandar o homem à Lua, ou em diversos equipamentos que são hoje utilizados em larga escala, inclusive na medicina, enfim, ou mesmo para se fazer bomba atômica. Ele não pensou em aplicação, ele fez por curiosidade. Então, esse é o quadrante da curiosidade. Por que você foi motivado a fazer pesquisa? Por curiosidade. Aqui a gente tem... Realmente parou de passar. Você pode passar para mim? Acho que acabou a pilha. Alguma coisa. Um só, tá? Não, todos não, só um. Você adiantou. Aí você passa só um. Thomas Edison. Thomas Edison só pensava na aplicação. Ele dizia, se eu não posso vender, eu não quero nem inventar. Nos Estados Unidos ele tinha mais de 1.000 patentes. Se pegar os outros países, ele tinha mais de 2.000 patentes. Ele não inventou só a lâmpada, mas o primeiro fonógrafo, a primeira voz ouvida no equipamento. Também ele fez aquele precursor da câmera de vídeo. Foi ele que fez. Ele tem várias invenções. Então, é quando você está buscando novos conhecimentos? Não. Está buscando aplicações práticas? Sim. Passa o próximo, por favor. Roger Tory Peterson. Ele apenas amava as aves.
E hoje as guias que ele criou são muito utilizadas hoje pelos ornitólogos. Então, ele estava em busca de novos conhecimentos? Não. De aplicações práticas? Não. Ele está fazendo aquilo para ele mesmo, por prazer, gerando conhecimento. Próximo. E Pasteur. Pasteur vivia numa região da França onde os vinhos azedavam e pediram a solução para ele, para não azedar. Ele inventou a pasteurização. Aquecia, vedava e os vinhos não azedavam mais. Mas ele também descobriu a vacina contra a raiva e ele teve uma grande atuação como um cientista inovador, sendo que ele era químico na área da saúde, por exemplo. Depois das descobertas dele, as pessoas começaram a entender que as cirurgias precisavam ter os seus instrumentais esterilizados. Então, ele deu uma contribuição enorme. Não, durante a vida acadêmica dele, ele não tinha milhares de artigos publicados em revista Qualis das Galáxias, mas ele fez realmente diferença na sociedade. Então, acho que a gente tem que se perguntar em qual quadrante que nós queremos ficar aqui na Amazônia. Nós podemos percorrer por todos, mas o que é prioritário aqui na Amazônia? A gente precisa de soluções, de inovações para melhorar a vida do povo da Amazônia. E aqui a gente tem muitas comunidades sofridas e distantes das facilidades dos centros urbanos. Pode passar só o último, por favor, que é um complemento. Então, esse é o livro, ele tem em português também, um quadrante de Pasteur, de Donald Stocks. No livro só tem esses 3 quadrantes, esse quadrante é vazio, e o Dr. Carlos Morel, uma pessoa que eu tenho imensa admiração, um cientista da Fiocruz, que fez carreira internacional, trabalhando na Organização Pan-Americana de Saúde, que inovava na administração de vacinas durante guerras. Pô, está tendo uma guerra aqui, vamos fazer um acordo para deixar vacinar as crianças. Então, isso é uma inovação de estratégia também. E essas são as reflexões que eu queria trazer para vocês. Não é uma apresentação mais voltada para reflexão mesmo. E eu agradeço muito vocês terem ficado nesse horário já tarde. Muito obrigada. Obrigada, doutora. E vocês dois, né, trazem reflexões para a gente, até para o programa Bionorte. O que nós estamos fazendo para as pessoas aqui na Amazônia legal. Eu sou da etnobotânica, trabalho com comunidades. Há lugares que eles pedem para a gente um filtro para ter água potável. Então, as nossas obras, elas têm que primeiro ver as necessidades e as realidades locais. Eu fui para a Terra do Meio agora e são esquecidos. E a gente até fotografava para a doutora Lourdes um comunitário com uma ferida que era semelhante de leishmania, a gente já preocupado porque eles são esquecidos, e a doutora tentando ajudar e dar diagnóstico à distância. Então, as palestras de vocês, elas inquietaram também para isso. Eu sou uma revoltada com isso também, né? Pesquisa só para a elite universitária, só o pesquisador, nosso colega que sabe ler o nosso trabalho, né? Então, muito obrigada por hoje, tá? E eu vou abrir agora para as perguntas para a doutora Lourdes, porque o nosso próximo convidado já chegou, né? E quem quiser, fique à vontade. Algum comentário? Bom dia. Na realidade, não é uma pergunta, é um comentário. Professora, doutora Lourdes, muito boa a sua palestra, né? Realmente inquietante. Né? Meu nome é Eliette, eu sou doutoranda do Bionorte e também sou perita criminal do Centro de Perícia Científica Renato Chaves. Né? Então, inquieta essa questão da ética, realmente muito importante, e também quando você coloca a questão da comunidade, da sociedade, isso é realmente muito interessante, né? Essa diferença. E o que eu quero colocar aqui é esse braço do Evandro Chagas,
né, na questão da proteção ambiental, no braço da justiça. E quero colocar e agradecer a contribuição do Instituto nesse setor, que a gente tem muita deficiência na questão de laboratórios ambientais, e quem nos apoia, né, através, não temos convênio, mas sim uma cooperação técnica, né? E o Evandro Chagas tem nos socorrido muito nessa questão ambiental, né? Então, isso retrata e reforça a importância da comunidade, do conceito comunitário, né? Da comunidade científica, entendeu? Porque se a gente não se reunir, se não se unir, se não se tornar uma comunidade, a gente não caminha. Então, minha fala aqui, na realidade, é de agradecimento ao Instituto, né? Que realmente tem prestado muito apoio nessa questão da preservação ambiental, da conservação ambiental, através do Poder Judiciário, e esse apoio que o Instituto tem dado para o nosso órgão. É isso que eu queria colocar. Muito obrigada. A sua importante contribuição. Muito obrigada também. Então, a gente... mais uma perguntinha, só um minuto. Bom dia a todos. Eu me chamo Clebson, do Centro Nacional de Primatas. Professora Garcês, a senhora comentou sobre a grande quantidade de trabalhos científicos, né? O mundo publica em inglês, mas as pesquisas são realizadas com dinheiro público. E se a senhora pensa, e como a senhora vê isso, a dificuldade do brasileiro, de forma geral, de compreender o que está escrito nesses papers, né? Que não são, a maioria das vezes, não são traduzidos para o português. Mesmo traduzido para o português, é uma linguagem técnica, às vezes complicado, né, para um leigo. Muito interessante a sua pergunta. Eu tive um orientador em inglês e ele falava em inglês comigo no instituto. Mas ele achava um absurdo a pós-graduação entregar artigos em inglês, quando ele começou a orientar no Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários na UFPA. Ele achava um absurdo a pós-graduação entregar artigos em inglês para os alunos no Brasil estudarem. Naquela época a gente não tinha as facilidades do Google, essas coisas de tradutor. Então era muito difícil para os alunos naquela época. Eu falo inglês desde os 14 anos, então para mim foi um pouco mais fácil lidar com isso. Mas normalmente não é. Entretanto, é uma realidade que nos engole. Então, nós temos que preparar nossos alunos para lidar com o inglês, e hoje tem a facilidade dos tradutores. Agora, tem uma coisa só que eu quero acrescentar, é que muita gente considera que artigo é o produto da pesquisa. Ele é um produto de divulgação. Então, vai muito ao encontro do que você falou, divulgação no meio científico. Você tem que transformar esse produto numa linguagem que a comunidade entenda. Essa é uma obrigação sua de pesquisador. Faça uma cartilha. O que foi que a sua pesquisa encontrou? Faça um folder, faça um vídeo, faça alguma coisa para que a comunidade entenda em português o que você está falando. Inclusive, tente falar o português que se fala na comunidade. Essa é a nossa obrigação. E talvez a gente não esteja fazendo isso muito bem. Obrigada. Obrigada também. Estava te reconhecendo, não sabia de onde, de lá do primário. Nós vamos encerrar aqui, doutora. E muito obrigada. E obrigada a todos vocês também pela participação. Tá?